Pilastra da Verdade. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. De manhã cedo aqui, café e prosa com Antônio Galvão, quando eu começo logo cedo. Faço um vídeo aqui simples na minha cozinha, tomando café com vocês aqui. É porque eu tenho algo muito importante para passar. Muito importante para passar. Eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio no canal. Pelo apoio no canal. Um abraço de coração. Coração abraça, Antônio, né? A forma carinhosa de falar, né? O povo não tem que dizer um beijo no coração. Cara, o vídeo de hoje eu vou falar algo muito interessante e muito importante aqui, um alerta total. Mais uma vez, eu posso até ser chamado de repetitivo. Alguém pode até dizer, você está sendo repetitivo com algumas conversas no seu canal. Não tô nem aí, cara. Porque a água é mole e a pedra é dura. Aprendi isso desde criança. Tanto bate até que fura. E eu já vi essa experiência. Eu já vi. Perto de onde eu morei tinha uma cachoeira. Tinha uma cachoeira que eu lembro muito bem, que de tanto água cair naquele local, a pedra fez um buraco. E baseado nisso, essa frase muito inteligente existe. A água é mole, a pedra é dura, bate, bate até que fura. E o que é que você vai falar, Antônio? Eu vou falar mais uma vez sobre os efeitos cerebrais que nós desconhecemos por conta das religiões que vieram e bloquearam isso de mais de 80%, 90%, mais de 90% do ser humano da face da Terra. Aqui dentro desta cabeça tem uma massa chamada de cérebro, os miolos, e ali desenvolve tudo, todos os sinais, tudo nasce aqui de vida. E todo ser humano vai morrer e não vai conseguir usar 100%. E quando acontece uma coisa diferente, de uma forma cerebral, um efeito diferente, atribui ao lado espiritual. E é por isso que a religião existe. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Por que eu estou dizendo isso? Um cidadão ligou para mim, que eu recebo muitas ligações, e disse: Antônio, eu estou aqui turdoado. Estou aqui sem saber o que acreditar mais. Eu digo: o que foi, meu amigo? Antônio, um colega meu me contou uma experiência de quase morte, que ele viu o outro lado. Cara, que ele viu o outro lado e ele tem certeza absoluta que o outro lado existe. Falei para ele: meu amigo, põe uma coisa na mente. Quase morte não existe, cara. Ou é morte ou é vida. Quem inventou esse negócio de quase morte? Quem inventou isso? Inventou baseando em coisa espiritual da mentira. Enquanto os sinais vitais estiverem funcionando, mesmo fracos, a vida existe. Vida é vida, morte é morte. Se existir quase morte, experiência de quase morte, você pode dizer também que pode existir experiência de quase vida. E a pessoa está morta e você dizer tem uma experiência de quase vida. Existe isso? Uma pessoa morta vai ter experiência de quase vida? Não, mas uma pessoa viva vai ter experiência de quase morte. Que quase morte? Ou vida. Enquanto o ser humano estiver vivo, enquanto o cérebro dele estiver funcionando, mesmo fraco, alguns delírios vão acontecer, até o próprio cérebro buscando sobrevivência, como acontece nos nossos sonhos. Eu falei: meu amigo, qualquer experiência que alguém contar dizendo que foi experiência de quase morte, que isso não prova nada. Só tem uma coisa que provaria,
que o outro lado existe. Só tem uma coisa que provaria que o outro lado existe. Só tem uma coisa que provaria que o outro lado existe. Só tem uma coisa que provaria que o outro lado existe. Se de fato uma pessoa morreu, foi para a tumba, entrou em estado de decomposição, prova total da morte, e alguém chegasse lá e orasse, a pessoa ressuscitasse e trouxesse uma história do que viu do outro lado. Isso aí talvez provaria. Porque a pessoa de fato morreu. Talvez provaria. Se mesmo não ficaria muito ainda satisfeito, não. Porque na Bíblia está escrito que Lázaro, no conto do seu vigário, está escrito que Lázaro, ele ressuscitou através de Jesus depois de 4 dias. Já cheirava mal, já estava em estado de decomposição, segundo a história mitológica. Que nunca aconteceu aquilo ali, viu? É um invento total, na minha opinião. E você não encontra um texto escrito por Lázaro que ressuscitou depois que morreu. Tem algum livro? Isso prova que é a maior mentira. Existe algum livro escrito por Lázaro? Algum parágrafo, algum texto escrito por Lázaro? Existe. Porque não tem nenhum texto, nenhum parágrafo na Bíblia segundo Lázaro. Isso escreveu segundo Lázaro. Ou alguém que escreveu segundo Lázaro, que ressuscitou, o irmão de Marta e Maria, que ressuscitou depois de 4 dias. Não tem. Ou melhor, nenhum dos que ressuscitaram na Bíblia. Nenhum. Nem o filho da viúva de Naim, nem Dorca, que foi ressuscitada por Pedro, através de Pedro, nem Eutico, nem aquele cidadão que diz que Eliseu ressuscitou lá no Velho Testamento. Não existe um parágrafo escrito por nenhum desses depois que ressuscitou. Isso prova que é uma mentira. Nunca aconteceu isso. Você acredita? Sabe por que você acredita? Você acredita nisso? Voltando aqui para o pessoal aqui que está assistindo, que tem muito crente assiste os meus vídeos. Você acredita nisso porque você acredita que um homem foi feito, foi fabricado sem nunca ter sido criança, sem nunca ter sido um espermatozoide. Você acredita nisso? Que criança é a coisa mais linda que existe, e aquele cidadão não teve o privilégio de ser criança. Quem? Adão. Adão da Bíblia, que é uma mitologia que isso nunca existiu. Você acredita que uma mulher que nunca foi criança, que nem umbigo, com certeza, nem Adão nem Eva tinham, nenhum nem outro tinha. Você acredita nisso? Todo ser humano, todo ser vivo evoluiu de coisas pequenas, rapaz, de coisas pequenas. Eu, antes de ser qualquer coisa nesta vida, eu fui evoluído como um espermatozoide no meu pai. E na mistura no óvulo da minha mãe. Foi construindo de uma forma evolutiva natural. E pelo cuidado da minha mãe eu estou aqui. A surgir ali o feto e o feto se desenvolver. Será que vocês não observam isso? Experiência de quase morte. Quem acredita nisso? Acredita em Adão, né? Em Eva. Acredita no homem que foi feito já depois de velho. Ele foi fabricado de um bolo de barro. E a mulher da costela dele nunca foi criança. Nunca foi. Por que nunca foi criança, Adão? Por que Adão nunca foi criança? Por que Deus não colocou uma criança lá no jardim do Éden? Ali. Para os anjos criarem. Por que não? Para dizer assim, Adão e Eva também foram crianças. Por que não? Perde até para a história de Tarzan. A história de Tarzan. Que uma criança foi deixada lá e foi criada pelos macacos. Que é uma mitologia também, que é uma ficção. Mas a história de Tarzan é até mais bonita. Muito mais bonita. Os macacos conseguiram criar uma criança. Tarzan. Você assiste Tarzan? Já assistiu Tarzan? Eu assisti na minha infância. Então quem acredita que um homem foi feito já depois de velho? Já depois de jovem ali? E uma mulher da costela do homem que vai acreditar nessas baboseiras? Que acredita, experiência de quase morte, eu vi o outro lado. Cara, quando você ainda está vivo, o seu cérebro pode produzir efeitos. Já falei 1000 vezes aqui, eu pesquiso muito sobre isso.
Não precisa ser neurocientista para entender de neurônios e funcionamento, é só pesquisar. Não precisa ser neurocientista ou qualquer especialidade que venha falar sobre as funções cerebrais, que tem muitas que nem os neurocientistas ainda conseguiram entender o funcionamento aqui dentro. Então tudo está aqui dentro. Até morrer. Morrer já foi. Isso aqui, quando morre, é uma coisa morta, é um objeto morto que vai deteriorar, que vai entrar em estado de decomposição, não tem mais vida, não tem mais sinal vital, mais nada. Aí não vai produzir mais nada, efeito nenhum para ir pro outro lado da vida. O que outro lado da vida? Existe outro lado de vida, rapaz. Eu demorei para entender isso, mas entendi. Vida é vida, morte é morte, rapaz. Experiência de quase morte. Quase morte. Ou é morte ou é vida, rapaz. Ou é vida ou é morte. Não tô nervoso não, viu? Primeiro que eu não sou isso. Eu só tô dizendo que eu vou bater na mesma tecla sempre aqui, que eu recebo muitas ligações, eu ajudo muitas pessoas psicologicamente, não sou psicólogo, mas eu ajudo pessoas de uma forma psicológica, tenho ajudado bastante pessoas, tentando tirar dúvidas de algumas coisas, umas fontes que eu já fui. Não sou o dono da verdade, não sou o dono da verdade, sou um eterno aprendiz, sou um pesquisador, pesquiso muito, estou aprendendo também, aprendo com todos vocês. Mas acreditar em pleno século XXI, em experiência de quase morte, quase, não existe quase morte, ou é vida ou é morte. Se acreditar em quase morte, você tem que acreditar em quase vida também. Você tem que acreditar em quase vida. O cidadão está lá morto no caixão e ali ele está tendo a experiência de quase vida. Você acredita nisso? Para com isso, rapaz. Vamos pensar como adultos. Se você, em pleno século XXI, acredita que um homem foi feito do barro já depois de adulto e nunca foi criança, uma mulher, você continua acreditando nisso, isso prova que você não evoluiu sua mente para uma mente de adulto. Aí você vai acreditar em sonhos, nos sonhos que você tem quando você está dormindo ali, está dormindo, mas você está vivo, né? Quantos sonhos que eu tenho? Aquela coisa, estou vivo, porque enquanto eu estou dormindo, eu estou vivo. Se você estiver em coma profundo, você está vivo. Tem pessoas que entram em coma e é como se nunca tivesse existido. Já conversei com pessoas, amigas, que ficaram em coma mais de 30 dias. E essas pessoas disseram: Anthony, se eu tivesse morrido, é como se nunca eu tivesse existido, porque eu não lembro de nada. Já tem outras pessoas que dizem: não, eu tive uns sonhos assim, eu vi alguma coisa. Aquilo ali porque alguma parte do cérebro que produz esses efeitos estava funcionando 100%. Então cria esses delírios cerebrais. Isso é normal, o neurocientista explica isso o tempo todo na internet, porque você só quer pesquisar sobre Bíblia, cara, sobre Bíblia, sobre Espírito, sobre deuses. Eu vou encerrar já meu vídeo aqui. O cidadão chegou para mim: eu não consigo, Anthony, deixar de acreditar em Deus. Continue acreditando. Você não consegue, o que é que eu posso fazer? Continue, eu não quero que você seja ateu, cara. Eu quero que você observe a realidade das coisas da vida. Não. Eu não vou discutir com pessoas que se dizem sábias. São sábias. Pessoas que se dizem teólogas. Para dizer que Deus está por aqui, está em algum lugar. Que nada, rapaz. Eu quero ver agora aqui a ação. Teve um que veio para mim tentando me provar através de história que Deus existe. Meu amigo, só vou te fazer uma pergunta. Só vou te fazer uma pergunta, mais nada do que isso. Não me vem trazendo negócio de história, de conhecimento disso daqui. Isso aí não refuta um ateu, não. Refuta ateu é ação direta, imediata. Coisa sobrenatural realmente acontecendo no mundo físico. Passou daí, é baboseira. Por isso eu vou te fazer uma pergunta. A pergunta é essa: qual seria a sua reação?
você chegasse diante de uma cena e observasse um marmanjo abusando até a morte de uma criança de 6 anos, 6 meses de idade. 6 anos não, 6 meses de idade, uma criancinha linda, maravilhosa de 6 meses de idade. Qual seria a sua reação? Essa foi o que ele falou pra mim? Eu mataria o cabra. Ah, é? Você mataria o cabra? Cara, foi bom saber. Ah, eu não ia aceitar isso. Mas o teu Deus não faz nada, a criança morre. Você acredita que o teu Deus não mataria, mas você mataria? Eu não falei sobre a minha opinião, o que eu faria. Mas se ele chegasse pra mim e dissesse: nada, moço, nada, eu não podia fazer nada. Se tivesse o poder de fazer, paralisar aquele marmanjo para não fazer isso com a criança, será que ele não faria? Deus não faz. Eu não digo que Deus não faz porque Deus não está aqui. Deus não faz porque ele não está aqui. Se tivesse aqui, ele fazia. Se Deus existisse, ele fazia. Não estou desfazendo de Deus não, viu? Estou dizendo que Deus é ruim, que Deus gosta de assistir essa cena, não. Estou dizendo que Deus não está aqui. Estou dizendo que Deus não faz porque Deus não existe. Esse Deus nunca existiu. É invento, é criado, é inventado pelo próprio ser humano. Como? Não sei, mas inventaram vários deuses criados e inventados para controlar grupos. Então fica aí acreditando que eu vou bater na mesma tecla. Enquanto você não buscar entender o teu cérebro, o que teu cérebro pode produzir, você vai ficar no engano até o último dia da tua vida, indo para a igreja, botando a Bíblia abaixo do braço, indo para a igreja. Amém, Jesus, aleluia, glória a Deus. Jesus, que bom, que maravilha, o refrigério de Jesus. Para com isso, criança. Você vai deixar de ser criança, rapaz? Você foi feito desse tamanho, porque se eu tivesse surgido do jeito que eu tô aqui, se eu tivesse surgido do jeito que eu tô aqui, nunca tivesse sido criança, aí eu ia dizer, não, alguma coisa me fez, eu tô assim desse jeito. Mas eu sei de onde eu vim, rapaz. Eu sei de onde eu vim, rapaz. Eu sei de onde eu vim para chegar o tamanho que eu estou aqui. Eu sei. Para não falar detalhes, eu não sei se foi dos testículos do meu pai, aquela coisinha que a olho nu não consegue ver, dentro do mundo quântico, não consegue ver. Espermatozoidezinho, uma cabecinha, um rabo, uma cauda. Isso é real, eu não estou falando para você aqui a coisa que é só através de estudos e é teoria, não é teoria, não é prática, é realidade. Um rabinho e aquele bolinho ali parecendo uma cabecinha que não dá para enxergar, ninguém consegue enxergar a olho nu, e aquilo ali chega no ventre da nossa mãe através de uma relação sexual que milhões de espermatozoides vão, consegue, porque um daqueles não tem para onde correr, vai conseguir, isso é natural. Óvulo da mãe mistura ali e ali vai ter o processo de evolução. Se a mãe continuar viva, mas se a mãe morrer, acabou. Tem mãe que engravida agora e morre depois. Algum acidente, alguma coisa que acontece. Quantos casos? Então tudo é processo natural. Aí vem cuidado da mãe, sorte, azar, tudo contribui. Eu cheguei. Então por isso que eu acho que a minha vida é muito importante. A minha vida é importante. Por isso que você tem que cuidar da sua vida. Eu nunca disse aqui, nunca falei aqui que a vida não é importante porque eu não acredito em Deus. Não, eu digo que ela passa a ser mais importante ainda porque ela é uma só. E ela veio por um acidente de percurso, de um acaso, na minha forma de pensar. Então ela tem que ser cuidada. Você tem que cuidar dela porque é algo que aconteceu, que surgiu, você tem que cuidar. Eu nunca disse aqui que a vida não tem valor, eu digo que a vida é insignificante, que é tanto pouco tempo, mas a vida passa a ser importante se você cuidar dela até o último dia da tua vida. Segura essa. Antônio Galvão, pilastra da verdade, diretamente da minha cozinha, depois de ter tomado um café, que eu fico bravo. Brincadeira.
Fui, mas eu vou voltar. E eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Pilastra da Verdade.